Por quê? Porque esse caso de vocês, ele envolve muita coisa. Meu Deus. Ele envolve muita coisa. Ele envolve ignorar, ok. Ele envolve sistema digestivo, tá? Ele envolve controle da pressão arterial. Então, ele envolve controle hidroeletrolítico pelos rins. Então, são muitos sistemas bem pesadinhos. Então, eu tive que selecionar o que de fato interessa para o caso de vocês. Então, eu coloquei aqui algumas informações bem direcionadas para o caso, porque se vocês forem pegar sistema digestivo no livro para poder estudar, vocês vão ver que está muito mais aprofundado, tem vários mecanismos. Se for estudar controle hidroeletrolítico, filtração glomerular, é muita coisa. Então, estudem pelo que eu estou falando na aula. Então, pega o que a gente está vendo aqui e vai para o livro, para as referências, obviamente, tá? Então, é só para deixar claro que sistema digestivo é muito mais que isso, sistema renal é muito mais que isso, e aí, nos outros semestres, a gente vai se aprofundar mais. Ok. Então, assim, o caso de vocês envolve crianças que estão com diarreia, vômito, febre, não é isso? Então, por isso que a gente vai saber um pouco, um bate-papo aqui sobre o sistema digestivo, qual a função dele, por que a diarreia ela pode ser tão grave, como é que isso está interferindo na desidratação, que é perda de água, e pode também gerar desnutrição, e pode gerar também a morte, né? Dependendo do caso, dependendo da gravidade. Não é o caso de vocês, mas se não for tratado, se for uma situação persistente, isso pode gerar morte. Inclusive, muitas crianças, elas morrem por conta de diarreia, não é uma coisa levinha, não. E também a gente vai ver como é que a sede é estimulada dentro de um quadro de desidratação. Tá? Vou passar aqui. Vou passar assim, seria ótimo, né? Tá. Então, nós temos no nosso corpo um tubo, de fato, um tubo que atravessa o nosso corpo, que é chamado de tubo gastrointestinal. Então, o que está dentro desse tubo que atravessa o nosso corpo, nós temos a cavidade oral e termina no ânus, esse tubo, o que está dentro dele, não faz parte da gente. Está como na nossa superfície. Porque esse tubo, ele se comunica com o meio externo. Então, é uma comunicação com o meio externo. A ponto de, quando uma pessoa, ela come uma acarajé, alguma coisa muito calórica, por exemplo, e ela não quer engordar por conta disso, tem algumas pessoas que têm doenças, né? Doenças mesmo. Então, anorexia, bulimia, coloca o dedo na garganta para vomitar, ou toma um medicamento para poder fazer com que esse alimento ele passe reto, para impedir que essas calorias elas entrem no corpo. Então, o que está dentro do tubo digestivo não faz parte da gente, ainda faz parte do meio ambiente, tá? Mas a gente precisa ingerir alimentos através desse tubo, para que esse alimento ele seja digerido, ele seja degradado e, posteriormente, ele seja absorvido. Ou seja, quando a gente se alimenta, quando a gente come carne, proteínas, lipídios, carboidratos, a gente se alimenta através desse tubo, e esse tubo tem a função de digerir, ou seja, de degradar, de quebrar esses alimentos até a sua forma mais simples, ou seja, proteínas têm que ser transformadas em aminoácidos, carboidratos grandes, complexos, devem ser transformados em monossacarídeos, glicose, galactose e frutose, e a gordura, aquele blocão de gordura, ele dentro do tubo digestivo é transformado em ácidos graxos e glicerol,
E só a partir dessa estrutura bem simples é que esses nutrientes, eles conseguem atravessar a parede do tubo digestivo e entrar na nossa corrente sanguínea. Então, existem processos que devem ser realizados para que a gente consiga se nutrir. Qual é a importância disso? O nosso corpo, o tempo todo, ele está utilizando esses nutrientes. Então, a gente está metabolizando, a gente precisa de vitaminas, a gente precisa de sais minerais, a gente precisa de aminoácidos, de ácidos graxos, para a constituição do nosso corpo e para a gente desenvolver as nossas atividades. Então, se a gente toma banhos, se a gente troca de roupa, qualquer coisa que a gente faça na superfície da nossa pele, a gente está perdendo matéria. Através da urina, a gente está perdendo matéria, a gente está perdendo líquido, a gente está perdendo eletrólitos, a gente está o tempo todo consumindo. Né? Quando a gente realiza atividades, a gente está perdendo matéria. E a única forma de repor essa matéria é através da alimentação. E crianças, elas devem ser bem nutridas, porque o metabolismo da criança, crescimento, né, está a todo vapor, muito maior do que o metabolismo de pessoas adultas. Então, uma desnutrição em crianças, principalmente se for crianças pequenas, é mais grave, porque elas precisam mais, né, todo mundo precisa estar bem nutrido, mas por conta do crescimento, da formação do corpo, elas precisam estar nutridas para poder ir formando esse corpo e crescendo. Então, quando a pessoa, principalmente quando as crianças, elas têm diarreia, elas apresentam diarreia, todo esse processo de aquisição de nutrientes, de digestão desses nutrientes e de absorção desses nutrientes está sendo extremamente comprometido. E, consequentemente, o crescimento e o desenvolvimento dessas crianças pode ser retardado, pode ter uma interferência por conta dessa situação de diarreia e vômito, em que esse alimento, ele não está conseguindo ser digerido e muito menos absorvido. Porque a gente só consegue absorver o alimento se ele for digerido, tá certo? Nós temos duas classes importantes de alimentos, que são de nutrientes, que são os micronutrientes e os macronutrientes. Então, quem são os micronutrientes? São aqueles que não precisam ser digeridos, não precisam ser quebrados. Então, nós temos as vitaminas e os sais minerais. Os sais minerais são os eletrólitos. Então, nós temos aqui sódio, potássio, cálcio, ferro, cobre, magnésio, selênio, que são eletrólitos, que são sais minerais, que são importantes no nosso organismo, porque eles ativam enzimas, né? São importantes para ativar enzimas, enfim. E sem enzima não tem vida. Só que esses micronutrientes, embora o nome seja micronutrientes, eles são muito importantes, eles são fundamentais. Quando a pessoa está com deficiência de vitamina, de sódio, de cálcio, de magnésio, ela pode ficar com o metabolismo mais lento, tá? E se a pessoa tem diarreia e tem vômito, ela está impedindo que esses micronutrientes ele entre no corpo. E outra característica desses micronutrientes é que eles não precisam ser digeridos. Eles já são bem pequenininhos, então às vezes a gente precisa assim controlar cargas elétricas, tá? Do ferro, do cálcio, para poder facilitar a absorção. Mas eles não precisam ser digeridos para serem absorvidos. E a gente precisa de uma quantidade bem pouquinha, então a gente precisa de uma quantidade menor quando a gente compara com os macronutrientes, mas isso não diz que eles sejam menos importantes, eles também são muito importantes, a ponto de, a gente sabe que quando a pessoa está com deficiência de vitamina, o corpo fica mais lento, né, enfim. Então, pessoas com diarreia, com vômito, elas podem ter uma deficiência na concentração de eletrólitos, de sais minerais, e isso pode interferir, sim, no metabolismo dela, embora esses micronutrientes, eles sejam necessários em uma concentração bem menor quando comparada com os macronutrientes. E os macronutrientes são as macromoléculas, são os lipídios, os carboidratos e as proteínas, que precisam ser, sim, digeridos para serem absorvidos. Então, quando vocês forem estudar mais a fundo os processos digestivos, vocês vão focar mais na digestão enzimática, que é quando as enzimas são liberadas para dentro do tubo digestivo para poder fazer essa quebra química desses macronutrientes.
Só que a gente também tem a digestão mecânica, né? Através da mastigação, a gente tem uma digestão mecânica, quando o nosso tubo digestivo também amassa esse bolo alimentar, a gente tem também uma digestão mecânica. Então, as pessoas que estão com diarreia, vomitando, elas têm um trânsito intestinal acelerado. Então, o corpo reage fazendo com que o que está dentro desse tubo digestivo seja expulso para fora do tubo digestivo, através do vômito, que é uma reação de defesa, que faz com que esse conteúdo seja expulso, porque o corpo entende que tem algum componente ali que pode ser danoso para o organismo, e através da diarreia, que acelera o trânsito intestinal. Então, o que é esse trânsito intestinal? Um trânsito, né, onde os carros estão fluindo, então a gente também tem um trânsito intestinal, onde o alimento está fluindo. E esse trânsito, que se refere à passagem do alimento pelo tubo intestinal, ele tem que ser realizado em uma velocidade ideal para que dê tempo desse alimento ele ser digerido e ser absorvido. Então, se o trânsito intestinal ele está acelerado, ele está aumentado, isso vai interferir nos processos de digestão e absorção e, consequentemente, na nutrição desse organismo, dessa pessoa. Então, isso pode gerar uma desnutrição, se for uma diarreia persistente, porque como a gente já falou, inclusive em outros sistemas, o nosso corpo, ele tem reservas. Então, uma pessoa que tem uma diarreia pontual, né, ou poucos dias de diarreia, de vômito, ela pode não ficar desnutrida. Então, exemplo, o caso de vocês não é grave. Não é grave. É um caso ali intermediário, né, onde a criança ainda sente sede, ela pode ainda não estar desnutrida, porque tem reservas. A partir do momento que essa diarreia, esses sintomas, eles se tornam crônicos, persistentes, isso pode gerar desnutrição, isso pode gerar desidratação, enfim. Ok até aqui? Pronto. Então, é como eu falei. Oi. Não, só falei ok. Certo. Então, a gente tem esse trânsito. Gente, eu tô sentindo muita falta de vocês aqui, tá? Tô sentindo falta de quem normalmente aparece. E quem não aparece, pode colocar aqui a carinha. Tá? Então, vamos lá. Eu vou evitar falar nomes, porque eu já vi que às vezes tem ciúmes. Já me falaram aqui no privado, não nessa turma, mas em outras, professora está falando muito o nome de não sei quem, e as pessoas aqui estão ficando com ciúme. Ai, meu Deus do céu, socorro. Então, vamos lá. Um tubo mesmo, tá? Então, a gente tem aqui a cavidade oral, a boca, o alimento ele vai passar pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, vai seguir para o intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem uma região onde vai haver predominantemente a absorção. Então, vocês já tiveram aula de histologia? Então, nós temos aqui uma grande quantidade de células absortivas que tem justamente uma forma específica para promover essa absorção. Na verdade, no intestino delgado, a gente tem uma finalização dos processos digestivos de quebra dos peptídeos, proteínas que ainda chegaram aqui um pouco grande, ainda com uma capacidade reduzida de ser absorvido. Então, aqui há uma finalização desses processos digestórios de proteínas, carboidratos e lipídios. Isso é finalizado no intestino e absorvido também no intestino. Então, quando o alimento passa por essa parte do tubo, há esse processo, principalmente de finalização de digestão e de absorção. Depois ele vai seguir para o intestino grosso, onde a gente tem aí uma reabsorção em maior proporção de água, e essas fezes, que elas eram semi-líquidas, elas ficam semi-sólidas e elas são eliminadas, elas vão ser encaminhadas para o reto e vão ser eliminadas pelo ânus, tá? Então, se esse trânsito ele está acelerado, todos esses processos, eles não vão acontecer de uma forma equilibrada e a pessoa vai perder os nutrientes que ela ingeriu. Sendo que aqui, gente, no ânus, esse bolo fecal, ele fica armazenado no reto e ele é encaminhado para o ânus. No ânus, existem 2 esfíncteres.
o interno, o mais interno, que a gente não tem controle. Então, o que é armazenado no reto, a gente tem um reflexo de defecação que envia essas fezes para o ânus, que a gente não consegue controlar. Mas o esfíncter externo, a gente consegue controlar. Então, aquela vontade que dá de ir no banheiro, a gente controla, a gente consegue controlar. No entanto, uma pessoa com diarreia, como ela está recebendo muitas fezes de uma forma bem intensa, muitas vezes é difícil até controlar o esfíncter externo. Então, às vezes, pode ter escape de fezes em uma pessoa que está com diarreia, porque ela recebe um volume grande de fezes ali, constantemente, o tempo todo. Tá certo? Lucas está perguntando com relação às fibras, como é que elas podem ajudar, contribuir com esse trânsito intestinal. Então, as fibras, elas não são digeridas, a gente não consegue digerir fibra, então, elas ficam dentro do nosso tubo digestivo, elas passam sem ser digeridas quimicamente. A gente consegue mastigar, mas a gente não consegue digerir quimicamente. Elas têm uma capacidade de reter água, então as fezes, elas ficam menos ressecadas. Pessoas que têm problemas de constipação, elas podem melhorar isso por conta que as fezes, ou as fibras, elas acumulam água, e isso vai deixar as fezes mais hidratadas, e isso pode acelerar também o trânsito intestinal. Mas, assim, a pessoa que está com diarreia, por exemplo, ela vai ter um equilíbrio disso, né, na alimentação. Mas vocês, como médicos, vocês precisam entender esse processo, mas é importante que vocês saibam que até como gastro ou como nutrólogos, vocês, como médicos, não podem prescrever dieta, tá? Vocês podem orientar os pacientes de vocês, claro, né? Vai comer mais frutas, alimentação saudável, mas prescrever uma dieta. Tem nutricionista aqui? Acho que tem alguém que é nutricionista. Quem tem legalmente, por lei, a única profissão que pode dizer o que você deve comer de manhã, de tarde, de noite, é o nutricionista, que estuda as propriedades do alimento, estudar as propriedades. Isso é até interessante vocês falarem na tutorial, porque é consciência até, né, de classe, de profissão. Então, o que é que vocês devem fazer como médicos, como nutrólogos, como gastro, orientar o paciente de vocês sobre alimentação saudável, enfim, mas prescrever uma dieta legalmente, só quem pode fazer isso é o nutricionista, tá? Prof, Oi. Então, eu posso dizer que no reto tem musculatura lisa e no ânus esquelética, por causa da contração? Na porção externa, no esfíncter externo do ânus, a gente tem aí um músculo esquelético, que a gente consegue controlar. A mesma coisa do esôfago. Na porção inicial aqui, a gente tem ainda um esfíncter, um músculo liso estriado. E mais adiante, liso. E o músculo liso é aquele que contrai sem a gente ter consciência. E o músculo esquelético, a gente tem uma consciência. Tá? No aparelho aqui tá incomodando. Tá ferindo minha bochecha. Certo. E aí tá, tem esse tubo. Além do tubo, nós temos as glândulas anexas. Então, quem são as glândulas anexas? São tecidos, são estruturas, são órgãos que liberam sucos, substâncias líquidas completamente hidratadas para dentro desse tubo, para que a digestão ela consiga ser realizada. Então, exemplo, eu lembrei assim, quando você pega vai fazer uma vitamina, coloca lá uma banana, um leite e tal, você precisa colocar água, você precisa colocar leite, para que esse processamento ele aconteça de uma forma mais fácil, não é isso? Então, você precisa colocar ingredientes ali para poder digerir
o alimento de uma forma mais fácil. Então, a gente tem a saliva. A saliva, ela é produzida por glândulas salivares. Então, as glândulas salivares são órgãos anexos a esse tubo digestivo que vai liberar saliva para dentro da cavidade oral para iniciar processos digestivos, principalmente iniciar a digestão do carboidrato, que a gente tem ali a pitialina. A gente tem também o fígado, que é uma glândula anexa do sistema digestivo, porque o fígado, pensando em sistema digestivo, ele produz a bile. Então, quem produz a bile é o fígado, que é uma substância importante na digestão, porque contribui para a digestão dos lipídios. Então, qual é a participação do fígado nos processos digestivos? É produzir a bile. Ele produz essa bile e essa bile vai ser armazenada na vesícula biliar. E quando tiver gordura aqui dentro do tubo digestivo, essa vesícula biliar, ela vai liberar a bile que foi produzida pelo fígado, tá? Então, e a gente tem o pâncreas, que eu falo que é o pancadão, porque o pâncreas, ele produz o suco pancreático, e esse suco pancreático, ele tem capacidade de digerir todos os macronutrientes da dieta. Então, no suco pancreático, nós temos enzimas que digerem proteínas. No suco pancreático, nós temos enzimas que digerem carboidrato. E no suco pancreático, nós temos enzimas que digerem lipídios, eu falei já de lipídios, proteínas e carboidratos em geral. Então, isso acontece no intestino delgado, aqui na porção inicial do intestino delgado, no duodeno, para finalizar os processos digestivos e para promover a absorção, tá? Então, além do tubo digestivo, que é importante para que o bolo alimentar, para que os nutrientes passem, nós temos as glândulas anexas, que são importantes para os processos digestivos. Então, como glândulas anexas a esse tubo digestivo, nós temos as glândulas salivares, nós temos o fígado, nós temos a vesícula biliar e nós temos o pâncreas, que liberam sucos digestivos para dentro desse tubo para que os processos de digestão e absorção ocorram. Ok? Tá, aqui uma visão geral desse tubo digestivo. É importante entender que esse tubo, ele é envolvido por vasos sanguíneos, por capilares. Então, esse entendimento geral é importante para a gente entender aquilo de absorver. Então, quando vocês estiverem com o paciente de vocês, vocês vão entender, ó, por exemplo, um medicamento que ele tomou via enteral, ele só vai ter efeito dentro do corpo se houver uma absorção. Ou seja, se esse medicamento consegue atravessar a parede do tubo digestivo. Assim como os nutrientes, eles só vão ter função no nosso corpo se eles conseguirem atravessar a parede desse tubo digestivo. Então, esse tubo digestivo, ele é envolvido por vasos sanguíneos, por capilares. Então, quando esses nutrientes, eles atravessam a parede do vaso, do tubo digestivo, eles vão para os capilares. Aí, assim, ó, ok, já é meu, já faz parte de mim. Só que ao invés do corpo já pegar esse nutriente e já fazer com que ele circule pelo corpo inteiro, antes disso, ele manda para o fígado, tá? E aí o fígado, ele tem um papel importante nisso, porque ele é um órgão que ele vai desintoxicar, ele vai metabolizar o que você comeu antes daquilo ser distribuído pelo corpo inteiro. Então, através da veia porta hepática, tudo que a gente come, antes de ir para sua perna, para sua cabeça, para os seus braços, antes de ser distribuído para o corpo todo, vai para onde? Para o fígado. Então, tudo aquilo que é recolhido pelo intestino vai para o fígado, com a função de metabolizar, de fazer uma conferência do que você comeu antes de ser liberado para o corpo todo. Inclusive, por conta desse conhecimento, porque a gente, fisiologia é a base de tudo.
Quando vocês estudam gastro, quando vocês estudam cardio, então, a disciplina de cardio é fisiologia do coração. A disciplina de gastro é fisiologia do sistema digestivo. Até farmacologia é fisiologia, porque você vai pegar uma substância química, aplicar no corpo e saber qual é a estrutura que aquela substância química vai reagir, vai reconhecer. Então, vocês vão entender aquilo que a gente estudou na segunda aula de célula-alvo. Então, qual a célula-alvo daquele medicamento? Como é que ela reage? O que é que ela faz naquele tecido, naquele corpo, naquele órgão? Então, tudo é fisiologia, praticamente. E aí, alguns medicamentos, quando a pessoa toma, ele está inativado ainda, absorve, está inativado ainda, por conta desse conhecimento da atividade do fígado, esse medicamento ele só vai ser ativado no fígado, através desse processamento, desses metabolismos, para depois ele conseguir realizar a função dele. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui desse slide, né? Tem uma visão mais geral, assim, voltando a essa questão do tubo digestivo, a questão da absorção. Então, só quando atravessa o tubo é que alcança os vasos sanguíneos, e antes de ser distribuído para o restante do corpo, ele vai para o fígado, porque o fígado vai fazer uma análise, vai metabolizar aquilo, e depois vai enviar para o coração distribuir para o restante do corpo, tá? Então, para que esse alimento ele consiga se movimentar, o músculo liso que envolve esse tubo digestivo, ele precisa ser contraído, tá? Então, aqui a gente tem o tubo, envolvendo esse tubo, nós temos músculo liso. E esse músculo liso, ele se contrai fazendo movimentos para que esse alimento seja digerido e absorvido. São dois os movimentos importantes, que é o movimento peristáltico, que é responsável pela lei do intestino, que vai fazer com que esse bolo alimentar, esse alimento, ele sempre vá do sentido oral para o sentido anal. Então, até se a gente comer de cabeça para baixo, o bolo alimentar, ele vai em direção ao ânus por conta desses movimentos peristálticos, tá? Então, os movimentos peristálticos, eles conduzem, eles impulsionam o bolo alimentar em direção ao ânus. E nós temos o movimento também, que é chamado de segmentação e mistura, que aí, imagine um tubo, e durante toda a extensão do tubo, esse músculo liso que reveste ele está se contraindo, fazendo com que esse conteúdo ele seja amassado. Então, o movimento de segmentação está segmentando e está misturando esse alimento. Quem faz isso? O músculo liso. Então, nós temos aqui camadas de músculo circular e longitudinal, que envolve esse tubo digestivo e faz com que esse alimento caminhe em direção ao ânus em um trânsito em uma velocidade ideal para que os processos ocorram. Pessoas com diarreia, elas têm essa motilidade intestinal aumentada. Então, assim, quando é que o nosso processo digestivo ele é iniciado? Quem gosta de comer como eu, se eu começar a falar aqui, Tássio também gosta, que a gente já, né, pode dizer aqui com toda certeza, quando a gente pensa em comida, quando eu falo assim, ai, gente, eu tô com vontade de comer uma torta, que eu gosto muito de torta, de doce, não sei o quê, ai, uma torta de chocolate, a boca já começa a salivar. Ou, ai, tô com, poxa, São João, né, um amendoim, e amendoim parece assim que tem um lugar a ser reservado só para ele, que é um lugar infinito, né? Porque eu nunca vi um negócio desse. Acontece que você também tá? Gente, eu tenho uma habilidade de abrir o amendoim, que Deus me deu essa habilidade, e aí eu vou comendo, e assim, nunca eu estou cheia, e aí quando eu olho, eu falo assim, gente, tem um monte de casca de amendoim aqui, e eu ainda como ad eterno.
Um licorzinho, então, Jesus. Então, eu estou falando desses processos aqui, quem gosta de comer uma feijoada, um caruru, qualquer coisa, ou quem é vegano, eu não sei se vegano tem essa coisa, comer uma salada, um negócio assim. Enfim, a boca já está salivando, né? Então, só em falar do alimento, só em pensar, em sentir o cheiro, em ver, já começam os processos digestivos, eles já são iniciados. Tudo isso aí, peristaltismo, motilidade, não sei o quê. Mas, quando tem alimento dentro do nosso tubo digestivo, isso é intensificado. Então, nesse tubo tem sensores, quimiorreceptores, que reconhecem substâncias químicas, mecanorreceptores, que, quando se distendem, estimulam os processos digestivos, a liberação de sucos digestivos, a motilidade do tubo digestivo, né? Então, tudo isso estimula a digestão. No caso de uma infecção, que pode ser bacteriana, que pode ser viral, ou no caso de uma alergia, no caso de uma intolerância, a gente também pode ter estimulação desses processos que vão aumentar o trânsito intestinal de forma exacerbada, e isso vai conferir em uma diarreia para poder expulsar aquele agente agressor. Então, as crianças dos casos de vocês, elas podem estar com algum patógeno dentro do tubo digestivo que está estimulando o músculo liso a aumentar o trânsito intestinal, independente da presença de alimento ali naquele ambiente, tá? Então, aqui o que eu já falei, eu tenho um GIF bacana de segmentação, mas eu não encontrei. Mas esse daqui, ó, é bem bacana. Esse daqui é de peristaltismo, tá vendo? Que simplesmente está conduzindo o alimento em direção ao ânus. Então, como é isso? Onde o alimento está em determinado lugar do tubo digestivo, antes do alimento, 2 a 3 centímetros antes do alimento, forma-se um anel contrátil que vai se deslocar e vai empurrar esse alimento em direção ao ânus, como está aqui no GIF. Um anel contrátil é formado antes do alimento, né, mais próximo da região oral, e ele vai se deslocar em direção ao ânus, e isso ocorre em todo o tubo digestivo, para que esse conteúdo luminal, vocês entendem quando eu falo lumen? Lumen é dentro de algo, né, dentro de uma cavidade. Então, para que esse conteúdo luminal, ele seja encaminhado em direção ao ânus, tá? Então, essas contrações peristálticas, elas são responsáveis pelo movimento para frente, progressivo, em direção ao ânus, e as contrações, rapidinho, os movimentos contráteis de segmentação, eles são responsáveis pela mistura do conteúdo. Diga, Lúcia. Lucas perguntou se a contração peristáltica dá para comparar com a contração uterina. Dá para comparar no sentido que você pensa em músculo se contraindo, tá? Tem finalidades diferentes. O nosso corpo é formado por músculos em vários locais. No caso desse daqui, você tem um direcionamento, você tem uma programação para fazer com que esse músculo, ele tenha esse movimento, ele contraia, forme um anel que encaminha o conteúdo em direção ao ânus. No caso da contração uterina, que a gente também tem ali um revestimento muscular, de músculo liso, que também vai se contrair, vai apertar aquele órgão, mas não vai ter vai ter uma contração para poder expulsar. Mas sim, todo músculo, toda atividade muscular de contração a gente pode comparar. Aí vocês vão ver a despolarização do músculo, a entrada do cálcio, o deslizamento da quitina com a miosina, aí vai faca na caveira próximo semestre. Mecanismo muscular. Ok, gente, bichinho tá, você tá sentindo aí o negócio da vacina, né? A gente tá vendo a carinha dele. Tá, olha só que imagem linda essa daqui. Essa imagem aqui, ó,
é uma imagem de uma microfotografia que ela demonstra como é a superfície do intestino. Então, vocês já viram na histologia que nós temos um tecido ali que tem vilosidades. Vocês já viram, né? Vocês já tiveram aula de histologia? Já, porque amanhã é o fechamento tá. Então, vilosidades é a projeção do tecido em direção ao lúmen. E vocês entendam bem o que é lúmen, porque próximo caso tem inclusive microvilosidades no próximo caso. Mas vamos aqui, vilosidades é a projeção do tecido, tá? Então, o tecido se projeta para dentro da cavidade luminal. Isso é vilosidade, aumentando a área de superfície de contato. Porque se você tem uma parede reta, você tem uma área. Se você tem essa parede se projetando para dentro, você tem uma área muito maior, uma região muito maior. E isso otimiza, isso intensifica, isso ajuda na absorção dos nutrientes. Além dessa projeção do tecido, cada célulazinha que faz parte desse tecido, cada unidade de célula tem microvilosidades. Então, aqui, ó, aqui são as vilosidades, que é a projeção do tecido, e cada célulazinha que faz parte dessas vilosidades aqui, cada unidade de célula tem a membrana celular que se projeta. Então, aqui, quando é a projeção da membrana celular, é a microvilosidade, microscópica. Você vê aqui a microvilosidade. Cada célula tem a membrana celular, né? Também projeções da membrana para dentro do lúmen. Então, imagine como essa área de super... Voltou, né? Então, imaginem como essa área de superfície ela é otimizada, né? Tem muita área aí para poder absorver. Então, o nosso corpo é preparado para poder absorver tudo que ele pode que foi digerido, tá? Aí você imagine que uma pessoa tem uma inflamação intestinal. Tem uma inflamação. Por que não quer passar? Vocês estão vendo a aula aí? Tá vendo a aula? Tá projetando? Estamos. Tá. Aqui, ó, a imagem, uma imagem histológica das vilosidades do intestino delgado. O nome dessas células que compõem essas vilosidades é enterócito, tá? Então, são os enterócitos, que são as células absortivas. Então, qual o nome das células absortivas do intestino enterócitos? Elas têm a função de absorver os nutrientes. E aí, percebam que elas estão bem juntinhas umas com as outras. Então, inclusive, por isso que crianças com uma idade menor de 6 meses, elas não devem ainda ter acesso com alimentos muito complexos, né? Proteínas, principalmente. Por quê? Porque essa união entre os enterócitos ainda não está muito estabelecida. Então, por exemplo, uma criança de 2 meses de idade, se ela comer, se alimentar com alimentos muito complexos, peptídeos ou proteínas podem atravessar a parede e entrar na corrente sanguínea. Isso pode gerar prejuízos, principalmente futuramente. Então, hoje, sabe-se que a partir do 6º mês de idade, essa união entre as células do enterócito, ela já está madura, já está estabelecida, e aí esse bebezinho, ele pode ter acesso a nutrientes mais complexos. Por isso que durante o início, né, da transição do aleitamento exclusivo para a alimentação mais complexa, é administrada frutas, né, mais carboidratos, porque eles são mais simples, são alimentos mais simples, e aí depois entra com as proteínas.
Então, essas células aqui absortivas, que são os enterócitos, elas estão bem unidas umas com as outras para fazer com que o que foi digerido seja absorvido principalmente de forma transcelular, que tenha que atravessar mesmo a célula para depois encontrar os vasos sanguíneos que estão aqui. Porque se alguma substância atravessar aqui por entre as células, não vai ser legal. Como se fosse um filtro, perfeito, como se fosse um filtro. Então, aqui, ó, nós temos um tecido saudável, com essas células bem unidas. Inclusive, nós temos uma flora bacteriana aqui importante, que ela deve ser contida dentro do tubo. Ela deve ficar ali. Se ela entrar, isso pode gerar problemas. Então, crianças que estão com uma infecção intestinal, elas podem perder essa estrutura aqui. Normalmente, elas aguentam isso aqui, né? Normalmente, eles aguentam, tem uma boa estabilidade. Mas imagine bactérias, vírus, um processo inflamatório persistente nesse ambiente, e a gente já viu esse sistema inflamatório o quê? Que uma inflamação, ela tem o intuito de destruir o agente patogênico, mas ela também pode destruir o nosso próprio tecido, não é isso que a gente viu? Então, essa inflamação persistente em situações de diarreia, elas podem destruir esses enterócitos, essas vilosidades, destruir a união entre os enterócitos e promover a entrada de patógenos para dentro do corpo. Isso não é legal. Então, diarreia crônica persistente, ela tem que ter, principalmente em crianças, tem que ter um olhar, uma atenção cuidadosa, porque isso pode gerar a morte. Vocês devem estar estudando aí, ler artigos que algumas crianças, a gente melhorou de um tempo para cá, mas elas podem morrer por conta de diarreia, por conta de inflamação intestinal, que está destruindo ali as vilosidades. Então, essas vilosidades, elas podem ser perdidas, e aí disse que o epitélio, ele pode ficar mais horizontalizado, mais plano. Isso vai dificultar a absorção, concorda? Porque vai perder a área de superfície de absorção. Então, isso tudo vocês podem discutir na tutorial. Olha, tem que tomar cuidado, porque uma inflamação persistente pode estar agredindo os enterócitos, pode levar à perda de vilosidades, pode levar à perda de microvilosidades, pode levar à destruição de junções ocludentes que estão entre as células ali, os enterócitos. Isso pode, inclusive, promover a entrada de patógenos para dentro da corrente sanguínea, gerar uma sepse e gerar morte. Entendeu? Então, aqui tudo isso que a gente já falou, velocidade normal e uma horizontalização desse processo que pode ser desencadeado por uma reação inflamatória. E aí, o importante é vocês saberem o básico, porque dentro desse conhecimento básico de processo de digestão, de absorção, de células absortivas, vocês podem estudar qualquer coisa, porque qualquer tipo de inflamação intestinal que vocês estudarem daqui para frente, vocês vão entender quais são os processos que estão envolvidos naquilo, qual é o prejuízo, por quê? Porque a digestão está prejudicada, porque a absorção está prejudicada, porque pode ter perda de estruturas importantes absortivas, e isso pode gerar desnutrição. Tá certo? Certo. Aí, no caso de vocês, a criança, ela tá com diarreia, ela está vomitando, e ela está desidratada. Até parece que eu sou essa mulher toda de ficar vendo essas coisas, gente. Pelo amor de Deus, eu não dou para ser médica, não. Viu? Jesus. Pode ser para olhar lâminas, mais contato com ferida, com essas coisas aí, tô fora. Ou um corpo anestesiado dentro, em cima de uma maca, assim, que não geme, não fala nada. Aí a gente pode conversar. Aí... E aí, vamos lá, ó. Lembra que eu falei dos sucos digestivos, né? Então, os sucos digestivos, eles devem ser projetados para dentro do tubo. Então, a pessoa que consumiu algum alimento, ela precisa liberar esses sucos digestivos dentro do tubo. De onde é que vem essa água que compõe esse suco digestivo? Do nosso corpo. Então, todo aquele conteúdo de líquido dentro do tubo digestivo sai daqui, ó,
da corrente sanguínea e vai para dentro do tubo digestivo. Então, sai do nosso corpo. Aquela segunda aula, que vai te perseguir até a última aula, que é a semana que vem. Então, o líquido intersticial, que é o líquido extracelular, ele sai do interstício, ele vai para o líquido intersticial plasmático, estão acompanhando? E ele vai para dentro do tubo digestivo, simples assim. Então, se você tiver, exemplo, uma concentração muito grande de solutos aqui dentro, porque a reação inflamatória está liberando mediadores químicos, está liberando citocinas, você pode perder água, porque a água, ela vai do local onde está menos concentrado para o local onde está mais concentrado. Então, a pessoa que é gulosa, que foi para o aniversário de criança, comeu vários brigadeiros, cachorro quente, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ficou com aquele ambiente ali completamente carregado de solutos, e aí a água vai da corrente sanguínea para dentro do tubo digestivo e a pessoa pode ter uma diarreia ali. Por quê? Porque teve uma pressão, uma distensão muito grande daquele tubo digestivo associado à água que migrou do corpo para dentro do tubo para poder diluir aquilo e fezes, tá? Pode ser mais líquida, pode ser menos líquida, mas você está perdendo líquido de qualquer forma. Pode ser por conta de um exagero de comida, pode ser por conta de uma infecção bacteriana viral. Então, onde é que eu quero chegar com tudo isso? O paciente de vocês está vomitando, está perdendo suco digestivo, está com diarreia líquida, está perdendo o suco digestivo. E esse suco digestivo vem de onde? Do nosso corpo. Então, é por isso que a pessoa pode ficar desidratada. O que é desidratação? É perda de líquido corporal. Como é que ficam as células? Elas ficam murchas. Elas perdem líquido, porque esse líquido do interstício sai da célula, tem um caminho. O líquido sai da célula, vai para o interstício, vai para o plasma e vai para o tubo digestivo. Então, tem até um sinal, né, da prega que vocês vão avaliar, ó. Então, minha pele está bem hidratadinha, eu acho. Mas quando a gente fica desidratada, a pele fica feia, né? Fica ressecada. Você vê isso. Por que isso? Cada célula que compõe a sua pele está murcha, está seca, está ressecada. Porque aquele líquido, ele foi embora de alguma maneira. Inclusive, ele pode ter sido sugado para dentro do seu tubo digestivo, pode ter, no caso da pele, né? Para o meio ambiente. Então, aqui, a gente tem aproximadamente 1.500 ml de secreções salivares durante os processos digestivos. Nós temos 2 litros de secreções gástricas sendo enviadas. Vai depender, né, gente? Da quantidade de comida que essa pessoa come, de estímulos. Tem gente que pensa em comida o dia inteiro. Então, os processos digestivos estão ali acontecendo. Nós temos aqui 1,5 litro de suco pancreático sendo liberado no tubo digestivo. E assim vai. E vocês percebem aqui no esquema que, né, vocês... Cadê minha seta, gente? Vocês percebem aqui no sistema que à medida que esses sucos e essa quantidade de água, ela é lançada para dentro do tubo digestivo, ela é reabsorvida. Ela tem que voltar para o corpo. Porque ela foi lançada aqui só para digerir, mas depois ela tem que voltar, tá? A pessoa que está com diarreia não dá tempo de voltar. Vai perdendo, vai lançando no tubo digestivo, vai perdendo. Então, ela pode ter o quê? Uma desidratação, tá? Então, por que uma pessoa com diarreia tem desidratação? Porque ela não reabsorve, não volta para dentro do corpo o líquido que foi liberado dentro do tubo digestivo. Então, por isso que eu passei assim uns 3 ou 4 slides falando só dessa estrutura de tubo, processo de digestão e absorção, para vocês entenderem essa dinâmica. Tem conteúdo luminal que está estimulando a secreção de líquidos para dentro do lúmen, que pode ser uma infecção, que pode ser uma quantidade maior de alimento, que pode ser uma alergia, que pode ser uma intolerância. Dentro do tubo digestivo tem uma concentração maior de solutos, que pode ser qualquer coisa. A cólera, por exemplo, cloreto dentro do tubo digestivo. Então, qualquer coisa dentro do tubo digestivo que aumente essa
concentração de solutos, que exerça uma pressão oncótica, que também é chamada de pressão osmótica, faz com que o nosso corpo recrute líquido para dentro desse tubo digestivo. E ele vai ser distendido, ele vai ser estimulado a aumentar esse trânsito intestinal e a pessoa vai perder líquido. Ela vai ficar desidratada. Cada unidade de célula do corpo teve que doar líquido para que esse líquido fosse para dentro do tubo digestivo para diluir aquele ambiente. Isso é ruim, a desidratação, porque todas as reações químicas, elas acontecem em um meio aquoso, em um meio líquido. Se perde líquido, como é que tá as reações? Estão danificadas. Então, aquele negócio que você está mexendo, um bolo que você está mexendo, você tem que colocar ali, né, leite de coco, você tem que colocar água para fazer com que aquilo flua. Então, imagina que é você mexer uma coisa, fazer um metabolismo com pouca água. É ruim. E isso está acontecendo em tecido desidratado. Todas as reações, elas estão acontecendo de uma forma muito mais difícil, porque tem pouco líquido ali para poder gerenciar o negócio. Então, a gente tem que estar hidratado, proporcionando uma qualidade um ambiente com uma qualidade boa para que as reações metabólicas aconteçam. Com pouca água, isso é mais difícil. Muita água também não é legal, tá? Estou aqui falando com uma pessoa que está aqui. Então, não precisa também exagerar, tá bom? Então, tem que ser a quantidade ideal de água para que as reações metabólicas aconteçam. Então, é bom vocês abrirem a cabeça para ter essa percepção. Assim, por que tem que se hidratar? Para o corpo ficar mais saudável. Mas como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Como é que essa água hidrata? Por que ela é tão importante? Que um ambiente celular, um ambiente tecidual, tem que estar hidratado, porque a água, ela promove essa comunicação entre as células, um sangue fluido, que vai favorecer o transporte de hormônios, de substâncias, de células inflamatórias, de hemácias. Então, o organismo tem que estar fluido. Quem dá essa fluidez é a água. E pessoas que estão com diarreia, se essa diarreia for persistente, ela vai perder água. Cada célula do corpo vai estar doando um pouco de água para lançar essa água para dentro do tubo digestivo. Então, vai ser aquele caminho: líquido intracelular, líquido extracelular intersticial, líquido extracelular plasmático, tubo digestivo. E aí vai estar perdendo água, a célula vai estar murchinha, vai estar mais difícil. Desidratação mata, tá? Então, aqui, ó, infecção intestinal, diarreia e vômito e desidratação. A resposta imune estimula a contração do músculo liso e acelera os movimentos intestinais. Então, pode ser que essas crianças, elas estejam com uma infecção intestinal. Essa infecção intestinal, ela vai estimular o sistema imunológico. Aí vocês retomam aquela aula de sistema imunológico, vocês falam, olha, já, né? O sistema imunológico ali, ele vai estar ativado, porque ele vai encontrar um patógeno, e aí esse patógeno vai estimular a resposta imune do tubo digestivo, que é bem específica, inclusive, e isso vai estimular a contração do músculo liso como uma forma de proteção, acelerando a passagem desse alimento, acelerando a eliminação desse patógeno, para que ele não fique ali muito tempo e gere uma lesão muito maior, tá? Então, durante uma infecção intestinal, a pessoa comeu algum alimento contaminado, o corpo percebe, e aí eu acelero esse trânsito aí para a gente poder expulsar logo esse agente potencialmente patógeno. Então, o ritmo intestinal, ele é aumentado. Com o ritmo intestinal aumentado, isso pode gerar, isso pode gerar uma desnutrição. Por quê? Porque os processos digestivos, eles não vão conseguir ser realizados. Então, se aumenta o trânsito intestinal, aquele tempo de digerir, para os ductos pancreáticos atuarem com suas enzimas no alimento e depois absorver, as coisas estão passando muito rápidas. Então, há ali uma aceleração do trânsito que vai interferir na digestão e ainda na absorção. Porque se não é digerido,
Se não é quebrado, não é absorvido. A gente só consegue absorver os macronutrientes na sua forma mais simples. Para eles alcançarem sua forma mais simples, eles têm que ser quebrados, digeridos. Se a digestão não está acontecendo, a absorção também não está acontecendo. E esse mecanismo, ele é influenciado pela velocidade do trânsito intestinal. Então, o ritmo intestinal aumentado reduz a digestão e a absorção dos macronutrientes. O epitélio intestinal, ele pode sofrer uma redução na área de superfície absortiva. Então, no caso de situações de diarreia, muito obrigada, Lorena, por conta de uma inflamação intestinal, de lesão, de perda de microvilosidades, de perda de vilosidades, isso vai reduzir a área de superfície, gerando uma redução na absorção, podendo gerar uma desnutrição. Né? Vai ficar mais liso. Vai ter perda de vilosidades, de microvilosidades, chamando sempre atenção para a intensidade da inflamação, do tipo de inflamação. Então, aí vocês vão ver quando vocês estudarem especificamente cada patógeno, cada situação. Alguns vão lesionar mais as vilosidades, outros vão promover um aumento da concentração osmótica dentro do tubo digestivo. Então, cada um vai ter uma peculiaridade, uma particularidade. Mas, com essa visão geral, vocês entendem que, independente da forma de lesão, vai haver um comprometimento da digestão e vai haver um comprometimento da absorção, que pode gerar desnutrição, tá? A questão dos sucos digestivos. Os sucos digestivos, eles são lançados para dentro do tubo digestivo e, por conta de todos esses processos, ele pode ser eliminado através das fezes. Então, vocês têm aí pacientes que têm fezes líquidas e tem muita água, e essa água veio de onde? Do corpo, né? Então, vai haver uma desidratação por conta da presença desses sucos digestivos que foi liberado e não foi reabsorvido, e por conta, de fato, da perda de água que saiu do líquido intracelular e foi para dentro do tubo digestivo. O vômito também está contribuindo, é um sintomas, né, dos pacientes de vocês. O vômito também é uma reação reflexa de defesa, que é a tentativa do corpo de expulsar o agente patogênico. Então, você tem aí um peristaltismo inverso, tudo programado, tá? Um peristaltismo inverso que vai fazer com que o conteúdo do estômago, ele seja lançado para fora, e às vezes a pessoa vomita e vê até pedacinhos de comida, né? Ou seja, a digestão não rolou. Os tecidos corporais, eles ficam desidratados, e aí vocês entendem agora por que as células ficam desidratadas, elas estão perdendo água. Desidratação é perda de água do tecido. Eu gosto que isso fique sempre bem claro na cabeça de vocês. Desidratação é perda de água do tecido. Então, toda a água que estava presente no tecido, em cada célula do corpo, ela foi perdida. Tá? Nesse caso aqui, para dentro do tubo digestivo, e foi perdida através das fezes. E aí vem a vontade de beber água. O paciente de vocês não está com a desidratação tão grave, então ele ainda sente vontade de beber água. Por que essa vontade de beber água? Nós temos estruturas hipotalâmicas no cérebro, células que são chamadas de osmorreceptoras. Aí vocês vão explicar. Por que a sede? Por que o paciente tem sede? Por que ele tem vontade de beber água? Porque dentro do hipotálamo, nós temos células chamadas de osmorreceptor. Osmorreceptor, vocês já pensam em o quê? Osmolaridade. Esses osmorreceptores, eles são banhados pelo líquido intersticial. Esse líquido intersticial, ele está mais concentrado. Então, esses osmorreceptores, eles estão perdendo água, concorda? Assim como todas as células estão perdendo água para o meio, esses osmorreceptores, eles estão perdendo água. Então, eles estão ficando mais murchos. Então, a pessoa sente sede porque osmorreceptores hipotalâmicos
estão em um ambiente hiperosmótico, mais concentrado. Ele está perdendo água para esse ambiente. Está acompanhando, Lucas? Ele está perdendo água para esse ambiente e ele vai ativar a sensação da sede, uma sensação mental. Então, a gente sente sede porque osmorreceptores estão banhados em um ambiente hiperosmótico e à medida que eles vão murchando, que eles vão perdendo água, eles estimulam a vontade de beber água, tá? Então, é isso. Tem uma imagem aqui daqui a pouco, que vocês vão ver. Então, em muitos casos, em alguns casos, dependendo da necessidade, mas em muitos casos está perdendo líquido, é necessário fazer uma terapia de reidratação oral. Que é a terapia de reidratação oral? Fazer com que o tubo digestivo, ele absorva água, ele projete água para dentro do nosso corpo. Então, se a situação não é tão grave, pode ser resolvida através da terapia de reidratação oral. Se for muito grave, tem que ser na veia mesmo, soro e tal. Mas quando não é tão grave, pode ser administrado uma terapia de reidratação oral. Então, beber soro, tomar soro caseiro, que a gente vou dizer aqui para vocês daqui a pouco como é que esse soro funciona. Pro, esses osmorreceptores ficam onde mesmo? No hipotálamo. Certo. Gente, só faltam 3 slides. Mas esse aqui é babado. Mas eu vou aqui, ó, falar aqui, ó, Winnie, osmorreceptor, tá vendo? Ele está localizado aqui no hipotálamo, tá? E eles estão banhados por um líquido que, se o corpo estiver hidratado, tá tudo bem. Se o corpo estiver hidratado, se estiver tudo equilibrado, todas as células, assim como os osmorreceptores, elas vão estar túrgidas. Anota essa palavra que é bonita. Túrgida, grande, hidratado, bonito e tal. Vai ter água ali naquela célula. Se ela está em um ambiente hiperosmótico, onde tem muito soluto, essa célula que era túrgida, bonitona, ela vai perder água para o ambiente intersticial. Então, ela vai começar a perder água, porque essa água vai ter que ser direcionada para algum lugar, e ela vai ficar murchinha, ela vai ficar desidratada. E aí, no nosso hipotálamo, é desencadeada a sensação de sede. A gente sente sede para poder beber água. Então, é assim que acontece. A sensação de sede. Tá? Eu vou seguir direto ou dou um intervalo, gente? O que vocês acham? 10 minutos, né? Dá um intervalo de 10 minutos? Ou sigo direto? Tanto faz. Intervalo, Pro, por favor. Tá certo. Depois é rapidinho. Intervalo de 10 minutos, nós voltamos. 10? Tá, 10 minutos.
E aí, esqueci até de pegar. Vamos. Cadê a galera? Aê! Então, assim, vou falar logo aqui de terapia de reidratação oral e depois a gente vai para aquele slide, tá bom? Gente, então é isso, né? A gente tem aí o tubo digestivo e algumas formas de absorver o conteúdo do tubo digestivo. Uma forma que é extremamente importante e predominante de absorção dos nutrientes dentro do tubo digestivo é essa daqui. A gente tem o enterócito, né? A célula absortiva aqui, o enterócito, tá? Importante vocês se localizarem espacialmente, porque próxima aula a gente vai retornar a esse tipo celular aqui, que tem polaridade. Ou seja, tem uma parte voltada para um lado e tem a outra parte voltada para o outro lado. Então, os enterócitos são células que possuem polaridade. Então, aqui a gente tem a porção com a borda em escova voltada para o lúmen, que é a parte que vai absorver, tá vendo as setinhas aqui do que está dentro do lúmen, em direção aos capilares que estão aqui. E nós temos essa parte aqui mais basal, que vocês vão ouvir falar em membrana basolateral, membrana basal, que é essa parte daqui, que está voltada para a corrente sanguínea, tá certo? Então, na porção da borda em escova, tá? É que vai ter a absorção. Então, nós temos aqui, se vocês prestarem atenção, aqui nós temos um transporte que é chamado de cotransporte, realizado por uma proteína, que a sigla é SGLT1, que é um transportador acoplado à atividade da bomba de sódio e potássio, mas não vou entrar em detalhes agora com vocês sobre isso. Vocês precisam saber que existe uma proteína cotransportadora. Co transporta mais de uma coisa, de uma só vez. Sendo que o que impulsiona esse transporte é o sódio. Então, quando a gente come sódio, eu que amo fandangos, mas quando come sal, né? Quando come o sódio na nossa alimentação, comeu a comida lá, tem sódio, tem carboidrato, tem tudo. Esse sódio dentro do lúmen, ele estimula essa proteína cotransportadora a transportar o sódio junto com outras coisas. Então, o sódio é absorvido nessas células junto com a glicose. O sódio é absorvido nessas células junto com aminoácidos, tá? Mas junto com glicose, junto com galactose, junto com frutose, junto com aminoácidos também. Então, essa célula faz essa absorção, esses nutrientes entram nessas células. Quando estão nessas células absortivas, ainda não faz parte do nosso corpo. Então, se você perder essas células, se tiver descamação, agressão dessas células, o que está dentro dela vai sair. Mas, se elas conseguirem projetar esses nutrientes para a corrente sanguínea, ok. A gente conseguiu se nutrir, a gente conseguiu captar. Então, essas células aqui absortivas, elas revestem o tubo digestivo e elas promovem a entrada do nutriente para dentro da corrente sanguínea de capilares que estão aqui subjacentes, que estão aqui abaixo dessas células. E aí depois vai encaminhar para o fígado e depois vai ser transportado para todo o corpo. Quando uma pessoa está com diarreia, principalmente crianças, tem ali aquele soro caseiro muito famoso que salva muita criança. No soro caseiro tem sal, tem açúcar e tem água, não é isso? Tem algumas preparações que já vêm com outros sais minerais. Mas por que esse soro é importante? Aí vocês vão explicar isso aqui.
O soro caseiro ele é importante porque ele traz ingredientes essenciais, necessários para as pessoas que estão desidratadas, que estão fracas. Porque quando esse soro ele entra no tubo digestivo com sal, com água e com açúcar, ele estimula esse cotransporte aqui. Então, o sal estimula esse cotransportador a promover a entrada de sal junto com glicose para dentro do corpo. Esse sal e essa glicose vai entrar nas células absortivas juntos, vão ser projetados para dentro da corrente sanguínea. Para onde o sal vai, a água vai atrás. Então, esse indivíduo, ele capta sódio, que retém água no corpo, e ainda de quebra, ele ganha energia por conta da presença do açúcar. Então, você nutre essa pessoa, dá energia a ela por conta do açúcar, dá água e dá sal, para poder reter aquela água dentro do corpo. Então, o soro caseiro, ele é muito eficiente, porque ele estimula proteínas absortivas, que estão nas células absortivas, e essas proteínas, elas são estimuladas a absorver sódio, a absorver água e a absorver glicose. Diga. Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí, olha que beleza. Essa pessoa já tem energia de forma fácil, não precisa ficar gastando energia ainda, né? Obviamente que ela precisa ser nutrida, aí vocês vão ver o alimento que é importante, o tipo de alimento que é importante dar para pessoas que estão com diarreia, principalmente crianças, enfim. Mas o foco aqui é a terapia de reidratação oral, o soro caseiro, que é um soro que pode ser até milagroso nesse sentido, porque você já vai dar uma energia, você já vai repor água, você já vai repor sódio, e aí já vai reidratar esse corpo e evitar que haja uma progressão da desidratação. É assim que o soro funciona. Ele tem elementos importantes que o indivíduo está perdendo e que são absorvidos de uma forma facilitada. Ele tem sódio, que estimula as proteínas cotransportadoras, e ele tem glicose. E esse sódio com essa glicose vai promover reabsorção de sódio, glicose, absorção de sódio, glicose e água, dando energia e hidratando o corpo. Okay? Tudo isso no eritrócito, né? Não, enterócito. Enterócito, certo. Eu sei que você quis dizer enterócito. Eu troquei. Pronto. E aí, o último slide. Olha só. Aqui, a gente também, nessa situação, pode haver uma tendência à redução da pressão arterial. Então, se a pessoa está perdendo líquido, ela está perdendo volemia, o volume de sangue no corpo está reduzindo, concorda? Perdendo líquido, o tubo digestivo, o volume de sangue está reduzindo. Se o volume de sangue reduz, a tendência é a pressão arterial reduzir também, tá? Então, o que é que o corpo vai fazer para poder evitar a redução da pressão arterial? Em resposta, todo mundo sumiu, né? Ótimo. Em resposta à redução da volemia. Em resposta à redução da volemia. Então, nós temos um sistema de regulação da pressão arterial exercida através dos rins. Então, pensando no caso, pessoas com diarreia, pessoas vomitando, elas têm uma tendência a reduzir a volemia sanguínea. E isso vai tender a reduzir a pressão arterial. O que é que o corpo vai fazer para impedir que isso aconteça? Os rins, eles estão filtrando o sangue o tempo inteiro. Então, os rins, eles percebem como é que está o volume de sangue no corpo, tá? Ok até aqui? O rim percebe isso.
Outra coisa que acontece no nosso corpo é que o fígado, independente de qualquer coisa, ele está produzindo angiotensinogênio. Independente se a pressão está alta, se a pressão está baixa, o rim, o fígado, está produzindo angiotensinogênio. Então, no meu corpo tem angiotensinogênio, no corpo de cada um de vocês tem angiotensinogênio, porque o fígado está produzindo. Até aqui tudo bem? É um hormônio. Ok? Pronto. Aí, quando os rins percebem que houve uma redução da volemia, por conta de uma desidratação, o rim começa a produzir renina. Renina. Então, quando há perfusão, quando há uma redução na perfusão, o rim, redução aqui menos, na perfusão, o rim começa a produzir renina. O rim produz renina e libera no corpo. Produziu renina e jogou. Então, uma via de sinalização endócrina. Então, ele jogou essa renina no corpo. Essa renina, em um determinado momento, ela vai se encontrar com quem? O angiotensinogênio. Recapitulando. Pressão arterial do corpo está reduzida por conta da redução da volemia. Perdeu água, o volume do sangue reduziu. O rim percebeu isso, que houve uma redução da volemia e produziu renina. Essa renina atuou sobre o angiotensinogênio. E o que é que a renina faz? Transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. Ok? Renina transformou o angiotensinogênio em angiotensina 1, que vai circular pelo corpo. Isso tudo está acontecendo na corrente sanguínea. Quando essa angiotensina 1 for para o pulmão, porque ela está circulando pelo corpo, no pulmão tem uma grande quantidade de ECA, ou ACE, que é uma enzima. Então, coloquem aí que no pulmão, os capilares do pulmão produzem uma enzima chamada de ECA, do português, enzima conversora de angiotensina. Então, quando a angiotensina 1 chegar no pulmão e encontrar enzima conversora de angiotensina, essa ECA, que é a sigla dela, vai transformar angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí pronto, formou a angiotensina 2, resolveu o problema. Porque o que é que a angiotensina 2 faz? Ela aumenta o estímulo simpático. Então, aquilo que a gente viu, aumenta a atividade cardíaca, a frequência cardíaca aumenta, a força de contração do coração aumenta. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial. Lembram disso? A angiotensina 2, ela estimula a secreção da aldosterona. Então, aqui, tudo acerta aqui, no esquema, A angiotensina 2 estimula a atividade simpática, estimula a atividade cardíaca do coração. A angiotensina 2 estimula a suprarrenal a produzir aldosterona. O que é que essa aldosterona faz? Ela faz com que o rim reabsorva sódio. Como é isso, prof? A gente perde sódio na urina. A gente perde líquido na urina. Na presença de aldosterona, a gente retém urina, a gente retém o sódio na urina. Então, a gente urina menos. Reduz o débito urinário. Então, o rim, que o tempo todo está produzindo urina, ele produz uma quantidade menor de urina, fazendo com que o corpo retenha líquido. Está perdendo líquido? A forma que o corpo encontra para evitar uma desidratação é reter líquido através da redução da urina. Então, se o rim
ele impede que tenha sódio na urina, que a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Mas o rim retém sódio no nosso corpo, ele retém água também. Para onde o sódio vai, a água vai atrás. Se o rim impede que tenha sódio na urina, ele impede que tenha água também. Então, retém. Quem é que retém o sódio? Aldosterona. É por isso que o nome do sistema é sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se vocês procurarem na internet, que vocês vão mais ver. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. A renina é produzida pelos rins, ativa o angiotensinogênio e obtém angiotensina, e a angiotensina estimula a produção de aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. E, além disso, essa angiotensina 2, ela tem um alto poder de vasoconstrição. Ela atua no músculo liso, que envolve os vasos sanguíneos, e aperta, ó, 2 dedinhos, aperta o vaso sanguíneo. Então, a angiotensina, ela tem um alto poder de vasoconstrição, de apertar o vaso sanguíneo, aumentando a pressão arterial, porque a intenção aqui é evitar que a pressão arterial caia. Então, esse sistema renina, angiotensina, aldosterona aumenta a pressão arterial em resposta ao volume, à redução do volume sanguíneo. Pessoas com desidratação têm perda de volume sanguíneo. Então, a tendência é ter uma pressão arterial reduzida. O que é que o corpo faz para evitar isso? Estimula o sistema renina, angiotensina, aldosterona, para poder principalmente gerar a angiotensina 2, que tem todo esse efeito aí. Estimula o coração, estimula a produção de aldosterona, que vai reter o sódio, que vai reduzir a urina. A angiotensina 2 também vai fazer vasoconstrição direta nos vasos sanguíneos. E a angiotensina 2 também age lá na neurohipófise, fazendo com que haja a liberação de ADH, que é o hormônio antidiurético, que vai também reduzir a urina. Antidiurético, tá? Reduzir a quantidade de urina. Então, olha como a angiotensina 2, ela é certeira, ela tem várias células-alvo, receptores em várias células do tecido, no coração, na suprarrenal, no músculo liso dos vasos sanguíneos, na neurohipófise, e nesse sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ela evita que a pressão arterial caia em uma situação de redução da volemia. Hoje eu não perguntei nada a vocês, eu dei tudo de bandeja. Porque senão não ia dar tempo da gente terminar. Esse mecanismo, primeira vez, ele é um pouquinho complexo. Esse daqui, eu subtraí algumas informaçõezinhas, mas que vocês vão ver de forma mais aprofundada aqui. Por que que ele é um mecanismo de transporte ativo secundário, né? Na verdade, a energia primária vem da bomba de sódio e potássio. Então, ele utiliza essa energia para poder fazer isso aqui. Mas aí vocês vão ver em um outro momento, tá? Mas para o caso, é isso aqui. Vocês vão explicar por que que a diarreia interfere na nutrição. Isso pode gerar desnutrição. Por que que a diarreia ela tem esse efeito? Por que que pode ter um efeito no tubo digestivo, né? Que uma infecção, que pode ser uma infecção aí viral, parece que foi até rápida. Como é que ela vai atuar danificando o intestino? Como é que isso vai repercutir na área de superfície? Aí vocês vão explicar, se for muito persistente, dependendo da gente, porque primeiro semestre vocês não devem se preocupar assim com o diagnóstico, né? Vocês têm que explicar o que está acontecendo com o corpo. Então, a possibilidade de ser algo que possa até ser mais grave, pode ter uma infecção mais generalizada, a perda de água através do vômito, da diarreia, de onde é que vem essa água, por que que as células ficam desidratadas,
Por que que a sede é estimulada? Vocês vão falar dos osmorreceptores, mecanismos da sede, e por que que há uma tendência da redução da pressão arterial e como é que o corpo faz para resolver isso? Através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E falar do mecanismo da terapia de reidratação oral, a utilização do cotransporte, né, do sódio, da glicose, dando energia e tal. Finalizamos. Já mandei a aula para vocês. Obrigada. Eu tenho uma questão, mas não é sobre esse assunto, não, é sobre outro assunto. Pro, você pode me explicar assim, o que você quer, mais ou menos, na prova R1, que eu não entendi direito. É mais fácil do que vocês imaginam, gente. Eu fiz. Qual é a dúvida especificamente? É que eu não entendi exatamente se você quer a via de sinalização. É a via de sinalização que você quer, na primeira. A letra A. E depois, na letra B, você É o percurso. do hipotálamo até Até o celular. Como é o percurso? Se eu falar, eu vou dar a resposta. Não, prova assim, superficialmente, não precisa aprofundar. Aí eu vou fazer bem a chata. A interpretação da questão faz parte da avaliação. E Ingrid travou, tadinha. Ingrid, é o trajeto, Ingrid. Como é que ele foi produzido e como é que ele foi parar onde ele tem que parar e como foi que acabou. Isso aí. Não pense que é nada muito assim. É isso aí. Ficou muda. Proca aí, não ouvi não. Você travou, ficou assim. Não pense em nada muito complexo. Onde esse hormônio foi produzido e como foi que ele conseguiu chegar até a célula-alvo. Acabou. Morreu. Vá na fé. Lore, seu microfone está fechado. Não, eu falei travou de novo, achei que tinha travado. Ah, não travou, não. Estou pensando aqui. Como é que eu vou fazer isso resumidamente? Não precisa ser resumidamente, não. Você pode escrever. Só tenho 30 linhas. Ave Maria, você quer escrever mais que isso? Ô, Pro, anatomia foi umas 50. Tenho que resumir. Não, gente. Na minha resposta não é isso tudo, não. Ok, eu vou fechar aqui, porque daqui a pouco eu vou falar. É tão simples que daqui a pouco eu vou falar. Pro, travou de novo, caiu de novo. Bem na hora da resposta. A aula toda não travou. Agora... Não, é isso aí, é isso aí. Sendo que a prova R, ela só vai ser corrigida. A minha não vai ser corrigida, então. É isso. O que você vai fazer, então? Aliás, você não sabe ainda a sua segunda nota, né? Você pode tirar uma nota baixa. Tipo, tirar muito baixa. Que não vai acontecer, né? Claro que não vai. É isso, só a prova R, gente, só vai ser corrigida de quem tirar uma nota melhor do que a média. Então, às vezes, vocês estão aí se acabando por uma coisa que vocês nem precisam. Tá bom, Pro. Obrigada. Tá bom?